Olá, shalom a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, você estará me ajudando muito. Desde já, muito obrigado por você estar compartilhando e ajudando a estender esse canal maravilhoso que é Revelando o Oculto. E eu estava estudando até sobre esse assunto, sobre revelar o oculto, quebra todas as influências negativas que paira sobre o mundo. Para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal Revelando o Oculto. Meu nome é Youssef, seja bem-vindo. Muito bem, como eu havia prometido antes, iríamos falar hoje sobre os 4 ventos que foi visto por Daniel. Isso está contido no Sefer Daniel capítulo 7 e verso 2. Hoje eu vou estar trazendo para você o que realmente Daniel viu. Eu estarei trazendo o texto em hebraico, como é falado, e também estarei trazendo para você aqui o texto traduzido, Sefer Daniel, Perek 7 e verso 2. Assim narrou Daniel: em minha visão noturna, deparei-me com os 4 ventos dos céus que fustigavam o grande mar. O que é interessante sobre esse aspecto que Daniel viu, sentiu. Todos sabem que vento é chamado de ruach, espíritos, e podemos trazer então uma tese muito importante a respeito desta visão que Daniel teve, sobre esses 4 ventos que fustigavam, o grande mar. Em tese, a água, o mar, é chamado de sabedoria, Da'at. E o que os 4 ventos estavam fazendo? Fustigando o grande mar. Mas antes, eu quero trazer algo impressionante para você. Estarei aqui então trazendo o texto em hebraico, como é falado, para que você entenda profundamente esse pequeno texto, mas de grande profundidade a respeito do que realmente eram os 4 ventos. E esses 4 ventos situados em 4 gerações, as 4 gerações que houve 4 tzadikim que movimentaram o Da'at no mundo, em todo o universo. Estaremos falando a respeito sobre esses 4 ventos. Mas antes, vou trazer para você o texto como é falado, literalmente. Acompanhe comigo. Está escrito: Ane Daniel Ve'amar Ha'azeh Ha'et Ba'etz Ichim Le'aya. O interessante sobre esse texto, como é falado, ele tem uma profundidade muito interna sobre o relacionamento da língua hebraica e as suas traduções. E é a respeito disso, isso que me chamou muito a atenção. Tem uma palavra aqui, uma conjuntura da letra Aleph, Beit, Resh, e também da palavra Nun e Het, que se pronuncia essa palavra como Aber Noach. Só isso. E isso está contido no verso que acabamos de falar. E a gemátria desse texto é 2507. A gemátria.
Nesse texto encontramos também o nome o Arizal, o Nachman, Rabi Eliezer e Rabi Shimon Bar Yochai. 4 nomes contidos apenas nesse texto de Daniel 7 e 2. E o mais interessante que aqui está escrito também o nome de um Arquenase chamado de Yitzhak ben Shlomo. Muito bem, e o mais impressionante é esse texto ao inverso, do final para o início. E esse nome foi uma grande influência para os estudiosos de Kabbalah, para os estudiosos da Halachá e também os estudiosos da Mishnah. O nome está escrito Ha-Ari Ha-Kadosh. Muito bem, e o que mais me chama a atenção nesse texto de Daniel 7 e 2 é a palavra inversa. E quando você inverte o texto, ele traz uma outra visão do que o texto está trazendo mensagens ocultas do final para o início. Isso é muito importante, você também que estuda, não só trazer os textos na base literal, mas sim trabalhar em cada letra. Assim você estará aprofundando mais no que realmente está escrito nos livros sagrados. E todos sabem que existem 4 níveis para se ler e estudar a Torá. E uma delas é esta, que não foi muito divulgada, mas ela é muito usada pelos sábios da Kabbalah, com toda certeza. Vocês já ouviram falar, você pular letras, e essas letras trazem um outro sentido, uma outra palavra completamente diferente do que está no texto, mas não foge ainda da ideia do texto. Muito bem. E nesse texto inverso sai esse nome impressionante, que em sua sagrada lembrança está escrito Ha-Ari Ha-Kadosh, Arizal, o santo. E também o mais interessante que nesse texto está a gemátria, que é 882, e também está escrito o leão, de Lion. Isso é muito interessante dentro do texto de Daniel 7:2, um pequeno texto muito fácil de se ler e muito fácil de se entender também. Mas o que mais me chamou a atenção ainda foi algo que impressionante. Eu vou recitar para você. Está escrito de Walking Light, que traduzindo em português, a luz do despertar. Em Daniel capítulo 7 e 2. Então temos os 4 espíritos, que são os 4 ventos. Ruach, sabemos que são espíritos, não literalmente vento, e sabemos que há anjos, os malach, que há espíritos no vento. Todos sabem, pelo menos quem estuda sabe sobre esses assuntos. E também achamos o nome Noach, Abel, achamos Arizal, Nach de Breslev, Rabi Eliezer, e também achei o Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. Eu continuei a trabalhar esses textos e descobri algumas outras coisas também. Daniel recebeu esses 4 espíritos. Isso é impressionante. Como o lírio e os 4 espíritos de Hashem. E também o que mais me chamou a atenção foi isso.
e os 4 espíritos que vieram de um grande lugar. Mas espera um momento. Quem foi Shimon Bar Yochai? Quem foi Rabi Eliezer? Quem foi Arizal? Quem foi Nanar de Breslov? O que o nome deles estão fazendo aqui? E por que todos os textos de Daniel, codificado ou não, ou estudado, encontramos palavras que jamais poderíamos entender sem estudar? Um dos fatos interessantes que eu encontrei no Sefer Daniel foi tudo que está acontecendo hoje, literalmente, como toda a política, as censuras, as doenças, as guerras, todas elas estão citadas aqui. E isso abre um leque para você poder entender tudo que está realmente acontecendo hoje. E as pessoas hoje, elas estão buscando profecias, claro, em locais errados, com pessoas que não têm pedigree, não têm entendimento algum sobre o assunto. Gente, está aqui. Basta você estudar. Uma das profecias mais intrigantes no Sefer Daniel é sobre Donald Trump. Algo que me chama muita atenção a respeito destas profecias que estão sendo cumpridas hoje. Em breve, como eu tenho estudado muito, o nosso mundo agora, em 2020, que está terminando, hoje é o 3º dia de Hanukkah, do ano 5781. E Baruch Hashem, por estarmos vivos, transmitindo essa mensagem para você. E muitas pessoas erram, muitas pessoas estão ignorando os sinais, muitos estão aguardando um Messias, um Mashiach. Muitos estão esperando alguém vir salvá-los. O Sefer Daniel é bem claro sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Não só o Sefer Daniel, mas também Ezequiel, Yeshayahu, Jeremias. Está tudo lá. Donald Trump, até agora, antes de acabar esse ano gregoriano que estamos, Donald Trump anunciará, e claro, aqui eu estou dizendo de uma forma que você possa entender e compreender o que realmente é o soar. Vamos clarificar as coisas. O soar de shofar, do despertar da humanidade. A humanidade só despertará quando começar a passar os sofrimentos. Só assim a humanidade vai começar a despertar. Enquanto isso, eles aguardam um Salvador para os seus erros que cometeram e transferiram toda a carga de pecados cometidos a um ser inexistente. Então aguardam sua redenção para ir morar nos seus céus. Enquanto isso, deixam de praticar, deixam de obedecer e deixam de temer a Hashem.
Depois que eu comecei a estudar profundamente sobre esses aspectos, com grande temor no coração sobre possivelmente o que está por vir, não como os cristãos perpetuam há mais de 2000 anos, mas algo muito mais concreto e visível. Os judeus esperam Mashiach, um homem que trará a redenção. Os cristãos aguardam a segunda volta do Messias deles. E as outras religiões, a mesma coisa. Mas se esqueceram de uma coisa. Há milhares de anos, Hashem tem falado ao povo de Israel. Aqui, aos Goim, aos estrangeiros, não foi-lhes permitido tais assuntos. Entendam isso. Ao povo de Israel foi dado o segredo. E os segredos estão aqui. Eu sinto muito por tudo que está acontecendo. Em uma decodificação minha, no Sefer Hanok, Perek 8, eu encontrei que no ano de 2020, alguns justos seriam retirados da terra para que não sofressem. E vimos então, durante todo esse tempo, dessa suposta epidemia, que muitos já se foram. Muitos de nós já se foram. Sendo da possível doença ou não, não estou aqui para falar sobre esse assunto. Cada um tem a sua tese a respeito. Estou falando aqui de coisas sagradas. E eu queria deixar bem claro para vocês. Hashem não vai perdoar os blasfemadores, perversos, os idólatras. Não haverá perdão para você que ignora isso. E voltando ao assunto, Santo Arizal, em sua sagrada lembrança, como Nachman de Breslov, como o Rabi Eliezer, como o Rabi Shimon Bar Yochai, trouxeram ao mundo o conhecimento, o Da'at. Não foi há 2000 anos atrás, mas sim no nosso século. Eles trouxeram ao mundo uma das coisas mais importantes que eles deixaram, que está sendo ignorado por muitos. O que eu já ouvi de judeus falando do Sagrado Zohar é impressionante. Ignoram. O mundo só terá redenção quando o povo de Israel voltar a adorar de Hashem. Os segredos. Você sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, o que se tem são rótulos e marcas. E o que se propaga hoje é marketing. Apenas isso. Não estão preocupados em levar a Sagrada Torá para você. Se tornaram robôs. Se tornaram fitas. Discos, né? Vinil. Lembra da época do disco vinil? Lado A e lado B. Um disco só tem aquilo só. Nada fora, foge do padrão. Nada deve fugir do padrão. Nada.
Não estou ignorando aqui nada sobre Torá. Nem a Halachá, nem Talmud, nem Guemará, nem o Shulchan Aruch, nada. Não estou ignorando nada. Só estou dizendo que a redenção só virá quando o povo de Israel, todos, voltar a Torá. Apenas isso. Os Rumash, aqui, não só os textos literais, como é costumado todos os meses, mas os segredos estão todos aqui. Do início ao fim, todos os segredos estão aqui. E no livro de Daniel é bem completo isso. Sefer Daniel esclarece muito bem isso. Que o povo de Israel perder a essência da Kabbalah. Qual é a essência? Esqueceram da Sefirot, das 12 pedras, dos 32 caminhos. Esqueceram da essência da alma. Estão negligenciando a espiritualidade interna da Sagrada Torá, Santo Zohar. Olha o que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Tudo decodificado. Só que você tem preguiça. Você é preguiçoso. É melhor ser um robô, não é? Muito bem. Veja as cenas dos próximos capítulos a seguir. Eu estava planejando falar sobre outro assunto, mas eu queria trazer realmente o trabalho. Veja, o trabalho que o Arizal, o Rabi Shimon Bar Yochai, prega uma fita nos olhos, como eu faço. Não durma, estude bastante. Busque a essência de Hashem. Só assim encontraremos a redenção. Que Hashem vos abençoe e vos traga redenção. É o que pedimos para todo Israel. Que Hashem abençoe todo Israel. E a nós que estamos aqui no Egito. Hoje o mundo se tornou o Egito, aonde Faraó são os nossos governantes. Tudo de bom. Que Hashem vos abençoe. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Quero agradecer desde já todas as tefilá, em especial meu rabino Yaakov Rotens, que mora em Tzefar, em Israel. Quero agradecer também Misael. Muita gratidão por vocês. Abraham Gedalial, um grande irmão. Gilberto, tu mora aqui, irmão. Também David, Yuri, o grande irmão. Todos, David Hariza. A todos, se eu esqueci algum. André, Elur, gente, todos. Um prazer enorme falar com vocês. Desde já, que Hashem nos abençoe. Kol Tov.